Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente trabalhar um pouquinho algumas questões relacionadas a poder e Estado, né? Então, começando com poder. Poder é uma questão interessante, porque a gente pensa que está exclusivamente relacionada à ciência política, mas na verdade o poder está em qualquer relação nossa na sociedade, né? Tem uma definição de poder que é mais ou menos o seguinte, né? Que é a relação entre dois sujeitos quando um impõe ao outro a sua vontade, né? Então, relação entre dois sujeitos, quaisquer. Então, pode ser uma relação minha com algum familiar meu, com algum amigo, um vizinho, né? A gente está falando de relação de poder. E aí, quando um impõe ao outro a sua vontade, então quer dizer que essa pessoa tem poder, né? Também traduzido com capacidade de dominação, tá? Lógico, né? A gente sempre acaba pensando numa questão negativa. Não, mas vai exercer o poder para dominar, para fazer do outro um escravo? Não, não necessariamente o poder tem um uso sempre pejorativo, nem sempre é uma questão negativa. Mas esse é um fato, né? Assim, que a gente percebe uma relação de poder. Claro que existem vários tipos de poder, né? Eu sempre costumo falar para os meus alunos que ter uma relação, uma sala de aula é uma relação de poder. Afinal de contas, quem é que decide se vai ter prova, se não vai ter prova, como é que ela vai ser? Só que a gente faz isso com uma intenção, né? A gente faz na intenção de ajudar o outro, né? Então, o poder também pode ter um bom uso, né? Nessa intenção de ajudar o outro. Muito bem, mas aí a gente começa a pensar que, como existem essas relações de poder no nosso cotidiano, nós acabamos percebendo que nós somos bem menos livres do que nós achávamos que éramos, né? Isso até é uma fala, para quem já fez sociologia, né, lembra de alguns nomes de alguns autores, essa é uma fala do Durkheim. O Durkheim fala muito da consciência coletiva, né? Não confundir com o inconsciente coletivo, né? O Durkheim fala muito da consciência coletiva, que são mais ou menos assim, né? Essas formas de comportamento que se impõem a nós, né? Que a gente sempre, quando faz alguma coisa, pensa: o que os outros vão achar disso, né? E cada vez que a gente faz esse exercício, o que os outros vão achar disso, aí a gente percebe que é bem menos livre do que achava que era, porque eu não posso fazer o que eu quiser, né? Eu costumo sempre relacionar muito isso com o vestuário. Imaginem a pessoa enquanto um profissional, né? Será que ela pode se vestir de qualquer maneira? Será que ela pode, pensando, como eu trabalho muito com curso de direito, pensando num advogado, ele pode atender o cliente vestido de bermuda e chinelo? Então, o que esse cliente vai pensar dele? Lógico que poder ele pode, mas será que ele faz? Será que ele não vai pensar o que meu cliente vai achar de mim? Sempre que a gente faz esse exercício, a gente está tendo contato com a consciência coletiva, que o Durkheim falava. E aí a gente percebe esse poder sobre nós, né? Então, juntando o que eu falei do poder, que é essa questão de dominação, e a consciência coletiva, somos menos livres do que achávamos que éramos, né? Então a gente percebe bem como isso entra no nosso cotidiano. Muito bem. Então não tem um momento de criação do poder, né? O poder acompanha as pessoas, o poder acompanha as sociedades. E como eu falei no comecinho, tem vários tipos de poder. Tem esse poder familiar, tem o poder ideológico, tem poder econômico e tem o poder político. E aí que eu quero chegar, né? Porque quando a gente fala de poder político, aí a gente fala de Estado, né? Que é a segunda parte da nossa conversa. Então, a primeira questão é: existe poder em qualquer relacionamento da sociedade, né? E um desses tipos é o poder político, que é o poder do Estado, né? Estou fixando aqui no poder do Estado. Muito bem. Tem uma definição que é bastante clássica na ciência política, que é a definição do Weber, né? Outro nome que talvez vocês conheçam, né? Eu falei do Durkheim antes, e tem o Weber, que também vocês já ouviram falar. Ele tem uma definição bem interessante, tá? Eu vou ler para vocês. Definição de poder político, né, do Estado. Instituição que possui o monopólio da legítima coerção física para o cumprimento da lei. Vocês viram que eu dei ênfase em algumas palavras, né? Primeiro, monopólio. Então, tem alguma coisa que só o Estado pode fazer. Ele detém um monopólio sobre alguma coisa, que é sobre a legítima coerção física. Traduzindo primeiro, legítima.
Também às vezes tem muita confusão entre duas palavrinhas, né? Legitimidade, legalidade. Tem gente que usa como sinônimo, mas não é, né? Legalidade é o que tem a ver com a lei. Legitimidade tem a ver com apoio popular, né? Com apoio da sociedade. E aí, pegando essa diferenciação, é claro que pode ter um poder que seja legal, porém não legítimo, ou pode ser legítimo, porém não legal, né? Então, a gente tem também essa diferenciação. Mas voltando aqui para o poder político. Então, tem o monopólio da legítima, aí a gente já viu que tem essa questão do apoio da sociedade, mas a palavra que chama a atenção do que eu li foi coerção física. Isso quer dizer uso da força. Sim, o Estado, o poder político, detém esse monopólio do uso da coerção física. Porém, a gente não pode esquecer, se a gente parar a frase por aqui, dá um sentido errado, né? Porque se a gente parar a frase por aqui, a gente pode achar que o Estado pode fazer o que quiser, pode usar a força da maneira que quiser. Não é verdade. Qual que é o finalzinho da frase? Para o cumprimento da lei. Então, esse uso da coerção física é a partir da lei. Porque nós estamos, e nunca é demais lembrar disso nesses momentos que estamos passando aqui no Brasil, em especial, nunca a gente pode esquecer que todos devemos obedecer às leis. Todos, estou falando, cidadãos comuns, como eu, como vocês, mas, inclusive e principalmente, os cidadãos eleitos, né? O pessoal que faz parte do governo, que entra nessa estrutura do Estado, eles também. Um Estado de direito, e até tem também uma discussão, um videozinho que eu falo sobre isso aqui no canal também. Mas, ainda mais, especialmente naquele vídeo Estado Democrático de Direito. É interessante a gente revisitar esse vídeo para entender algumas coisas. O que significa democracia, o que significa Estado de Direito. Mas só relembrando, né, no Estado de Direito, todos devem obediência à lei. Então, o Estado pode fazer uso da força física? Sim, claro que pode. Existem instituições para isso, né, como a polícia, como o exército, que fazem uso da força física, porém, a partir da lei, tá? E essa é uma fala que não é nossa atual. Essa é uma fala do Weber. E vocês lembram que o Weber é um autor lá da passagem do século XIX para o XX, né? Comecinho do século XX, da sociologia. Então já é uma fala tradicional, não foi inventada para nós, nem por nós, nem agora, tá? Então, nós temos um poder que é característico do Estado, que pode sim nos proibir de ir a algum lugar, nos proibir de fazer alguma coisa, ou nos mandar fazer alguma coisa, mas sempre a partir da lei. Estou iniciando essa nova série de vídeos, né? A gente ainda está nessa linha de política e sociedade, né? Nessas questões que giram nesses dois mundos, política e sociedade, ciência política e sociologia. E aí eu escolhi para iniciar essa nossa conversa justamente essa definição de poder político, porque eu acho que ela é muito importante na nossa atualidade, tá? Então, era só esse recadinho curto que eu tinha para vocês hoje, mas esperem que daqui a pouquinho a gente tem mais conversas, com mais temas, com mais vídeos. Então, obrigada pela atenção e até a próxima.